História de Obra, episódio 19. Pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto importante e sério na construção civil, que é o analfabetismo na indústria da construção civil. Eu já tive a oportunidade de ter algumas experiências com esse assunto e vou trazer um pouco aqui para vocês. Eu costumo dizer que a construção civil é a porta de entrada para muita gente que não consegue enxergar uma outra oportunidade na vida e acaba indo para o canteiro de obra, né? Para empurrar um carrinho de mão, para trabalhar como servente, carregar material de construção, enfim. Atividade é o que não falta, né, na indústria da construção civil. Então, mas só que o problema é o seguinte, muita gente sofre com o problema do analfabetismo, ou seja, a pessoa não sabe nem ler nem escrever. Só que às vezes ela é excelente em uma atividade, como uma marcenaria, carpintaria, etc. Eu já até falei sobre esse assunto de um profissional extremamente competente no episódio anterior do História de Obra. Mas hoje eu vou trazer exemplos reais para vocês. Então, por exemplo, quando a gente assina uma carteira de trabalho, a maneira simples de você saber se a pessoa é analfabeta ou não, é você olhar a parte da assinatura da carteira de trabalho. Se a pessoa assina com a digital, ou seja, se ela tem uma impressão digital lá, porque aquela pessoa, infelizmente, ela não sabe nem ler nem escrever. E aqui no registro de empregado, por exemplo, né, tem um livro registro, tem todos os dados do profissional, esse aqui no caso é um carpinteiro, e aqui embaixo, né, a digital. Quando você vê a digital e não vê uma assinatura, né, do profissional, é porque aquele profissional ele não sabe nem ler nem escrever. Aqui mais um exemplo, no caso de um profissional que foi guardião de obra, né, todos os dados do profissional, claro que eu tampei tudo, a ideia não é expor ninguém, e aqui a impressão digital, e da mesma forma na carteira de trabalho, aquela carteira azulzinha convencional. Bom, por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Primeiro, hoje em dia eu acho que a gente tem que ter algumas atitudes, algumas ações para tentar reduzir esse grau de analfabetismo na construção civil. Não só na construção civil, mas acredito no país inteiro. Uma das coisas que eu já fiz, que foi interessante, uma experiência legal, é que no intervalo, depois do almoço, eu gastava 10 minutos, 15 no máximo também, para tentar pegar aquele pessoal que eu via que queria aprender pelo menos a desenhar o nome, a escrever o nome, né, não assinar mais com a digital. E aí eu consegui fazer alguns que tinham mais esforço de aprenderem pelo menos a escrever o nome, né, desenhar o nome dele. E às vezes aprender a ler alguma coisa e tudo, mas eu nunca consegui fazer um negócio realmente grande, né, nesse aspecto, nesse sentido. Consegui ajudar algumas pessoas, mas não foi do tamanho que eu gostaria que fosse. Então fica aqui uma ideia para vocês pensarem, né, um assunto, aproveitando essa pandemia, essa quarentena de coronavírus, né, que a gente comece a refletir mais sobre tudo que envolve, né, a indústria da construção civil. É uma indústria muito grande e eu espero que enfim, a gente inspire pelo menos alguns profissionais com essas histórias que a gente conta aqui para vocês, tá? Então é isso, mais um episódio de História de Obra e até a próxima.